Senhor, amém? Abra vossas Bíblias em Joel 1 e depois Malaquias 3:10. Amém? Vou adiantando aqui. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isso, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias ou nos dias de vossos pais. Narrai isso a vossos filhos e vossos filhos, vossas filhas, e façam os filhos desta e de outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Nós vemos aqui nessa passagem uma total destruição, né? Ali Israel estava passando uma seca, né? O povo de Israel realmente ali, porque adoravam Deus, porque desobedeciam a palavra do Senhor, e desceu ali aquela destruição sobre aquela terra. E quando nós analisamos essa palavra, muitas vezes nós olhamos assim a nossa vida, né? E quantas vezes nós estamos nessa destruição? Quantas vezes nossa vida está sendo realmente destruída pelo gafanhoto, pelo cortador, pelo migrador, né? Quantas vezes queremos um pão na nossa mesa e não temos, olhamos para a nossa despensa, né? E não temos o que dar para os nossos filhos. A palavra diz que aquele que ganha salário, coloca num saquetel furado, né? Você trabalha 30 dias e quando você pega o teu pagamento, você não vê nem o que gastou. Você paga tanta dívida, né, que não sobra aquilo para você honrar o Senhor. E você fica, meu Deus, em que eu gastei? Em que eu gastei? E muitas vezes você tira do Senhor, né, porque achando que se você for honrar a Deus, né, mas não vai dar, se eu tirar para honrar a Deus, eu não vou conseguir pagar as minhas contas. Quantas vezes nós não pensamos assim? E essa destruição vem sobre as nossas vidas. Mas nós que somos servos do Senhor, às vezes até fazemos por ignorância, ou muitas vezes sabemos conscientemente que estamos roubando a Deus, porque a palavra de Deus pergunta ali no que roubastes a Deus, né? Nos dízimos e nas ofertas, porque nós sabemos que os nossos dízimos é um mandamento, que nós temos que obedecer o mandamento do Senhor. Mas aí vamos aqui para Malaquias 3:10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor do Exército, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Nós que somos conhecedores da palavra do Senhor, sabemos, né, que isso aqui é uma promessa do Senhor. Sabemos que nós devemos realmente ser fiel a Deus naquilo que Ele nos dá, não coloca nas nossas mãos, né, porque é tão pouco que Ele pede, Ele só pede 10%. E muitas vezes nós fazemos propósito com o Senhor: Senhor, se Tu me abrir essa porta de emprego, Senhor, se Tu fazer isso, Senhor, Tu fazer aquilo. Mas quando o salário chega na mão, né, a gente fica com pena de dizimar a casa do Senhor, a gente fica com pena de ofertar ao Senhor. Eu sempre digo que dizimar pouco, né, a gente às vezes dizima pouco, pega um salário mínimo, mas quanto mais Deus vai te dando, mais o coração fecha. Já pensou? Você tem que dar 10 mil de dízimo, né? Muitas vezes a gente realmente fecha o coração para aquilo que Deus tem nos ordenado. Mas nesta noite, que o Senhor possa estar no nosso meio, tirando a avareza. Nessa noite, o Senhor possa estar no nosso meio, fazendo compreender que tudo que nós temos pertence ao Senhor, que tudo vem do Senhor, que nós temos que dar uma perfeita adoração ao Senhor. E para ter uma perfeita adoração, nós temos que entender qual o compromisso que nós temos na casa do Senhor. Não é com o homem, não, é com Deus, né? Que nessa noite o Senhor possa quebrantar o nosso coração, tirar toda a avareza, não dizendo que não como uma troca, mas sabendo que quando nós confiamos no Senhor, quando nós honramos o Senhor abre portas sem medida, derrama bênção sem medida, né? Vamos nessa noite derramar o nosso coração, mesmo que você não tenha, você diz assim: eu tenho tão pouquinho. O Senhor não está preocupado com valor, o Senhor está preocupado com a sua fidelidade, o Senhor está preocupado com a sua adoração. Então essa noite venha adorar o Senhor com aquilo que você tem, mesmo que seja aquelas moedinhas, igual aquelas viúvas que era tudo que ela tinha, mas Deus sabia que era somente aquilo que ela tinha, né? Não vai lá na sua carteira e pega aquela notazinha inferior, aquela pequenininha, quando você pode ofertar mais, quando você pode dar mais, porque é para a obra do Senhor, é para ganhar vidas, realmente, muitas vezes para fazer a obra, realmente para ganhar outras vidas, né? Para trabalhar o templo do Senhor. Então que nessa noite você venha dar o melhor que você tem de adoração ao Senhor, amém?
Aleluia. Que desse minha oportunidade em nome de Jesus. A pastora vai, quem for dizimar, pastor Roberto, pastora Sandra vai orar. Né, o dízimo, né? Aleluia. Que Deus abençoe abundantemente cada vida. Amém, irmãos? Então, dizimar e ofertar é questão também de prioridade na nossa vida, né? Tem pessoas que não têm dessas prioridades, não, mas é mandamento. Tudo que se refere ao nosso Deus precisa ter prioridade. Às vezes a gente prioriza tantas coisas na nossa vida e esquecemos, né, das coisas de Deus. Então, nessa noite, Deus quer que você tenha um coração voluntário para todas as coisas referentes a Ele, né? Tem meses que a gente trabalha na tesouraria, a gente vê, né? Tem pessoas aí que ficam sem dizimar, não sei como, que essas pessoas, elas conseguem, tendo a palavra de Deus, ficar um mês sem dizimar, ou então dizimar aquilo que ela não recebeu, ela recebe mais e dizima menos. Como pode, né, fazer uma coisa dessa? Às vezes até pessoas que têm responsabilidade na casa de Deus. Tem um ministério, é uma pessoa chamada para determinadas funções e a pessoa, ela não dizima, ela não oferta. Mas a pessoa precisa abrir o coração para que Deus possa fazer essa obra. Então vamos dizimar, vamos ofertar com alegria, consciente das coisas e priorizar Jesus nas nossas vidas, irmãs. Vem aqui, venha ofertar, venha dizimar nessa noite. Amém?